A paz, igreja. Como é bom falar a palavra do Senhor, porque não é minha, então a gente fica mais à vontade, né? Porque é Ele que sustenta a gente. Vamos abrir no Evangelho de João. Estávamos lá agora há pouco, né? Capítulo 7. Uma das músicas que louvamos aqui tinha um verso que dizia que a tua voz ecoe em meu ser. E como fazer com que a voz do Senhor seja audível para a gente? Sempre. Ouvir a voz de Deus. Não é difícil? Nesse mundo cheio de barulho e poluição? É sobre isso que vamos falar essa noite. Como ouvir a voz do Senhor em meio a um mundo barulhento, poluído. Nós vivemos em um mundo que nós poluímos. Deus fez um mundo lindo, maravilhoso, colorido, sadio, e falou assim: Tó, governe. Aí o homem foi, destruiu, construiu. Tem muita coisa boa, mas nós, homens, fizemos muitas coisas ruins. Uma delas é a poluição. Poluição dos rios, dos ares. Tem a poluição sonora. E hoje, especificamente, vamos refletir sobre a poluição de vozes. Quantas vozes não estão aqui, nos deixando loucos, surdos no dia a dia. São muitas vozes, gente. É dentro de casa, é na mídia, dentro da gente. E como fazer essas vozes silenciarem para realmente ouvir, ecoar no nosso ser a voz do Senhor? É algo simples. Mas o Evangelho de Cristo, ele é simples, mas ele não é fácil. O Evangelho é simples, não venha ninguém complicar. Mas na hora que eu vou praticá-lo, porque é isso que devemos fazer, aí fica difícil. Não é fácil. E vamos aprender um pouquinho a como ouvir essas vozes, como silenciar para ouvir a voz do Senhor, com o nosso Mestre Jesus. Aqui no capítulo 7, vamos ver alguns passos de Cristo. E durante essa trajetória que ele vai fazer aqui no capítulo 7, amados, ele vai ouvir tantas vozes, mas nenhuma dessas vozes o fez desviar do seu caminho, do seu propósito, da vontade do Pai. Ele estava sempre alinhado com o Pai, né? E ele diz, mais à frente, né, que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu, 100% homem, venci o mundo. Então, você, 100% homem, vai vencer o mundo. E aqui na Bíblia tem muitos exemplos, gente, testemunhos de que é possível sim. A gente cai, mas ele levanta. E é possível. E é isso que vamos aprender para praticar durante essa semana. Então, amados, eu quero que você peça agora para Deus para lhe reservar a sua medida essa noite da comida, no maná que Ele vai trazer para todos nós. Qual é a comida que você precisa hoje? Qual é a porção que você precisa? É uma porção de confronto? É ânimo? É exortação? É consolo? Então eu vou pedir para vocês agora baixar a sua cabeça e pedir para Deus: Senhor, me dê a porção do maná que eu necessito, que o meu espírito precisa. Vamos fazer isso? Em silêncio cada um? Amém. Vamos começar lá no primeiro versículo, amados. Evangelho de João, capítulo 7. E depois disto, Jesus andava pela Galileia. E já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Vamos fazer assim, sabe aquela leitura em carreirinha? Vamos ler esse capítulo todinho em carreirinha e vamos fazendo as pausas
para identificar as vozes que o Senhor Cristo vai ouvindo neste caminho, nessa sua trajetória. Aqui você percebe que, depois disto, quer dizer que esse capítulo 7, ele é uma continuidade do capítulo 6. E o que aconteceu no capítulo 6? Tantas coisas, gente. Tantas coisas. Ele declarou que ele era o pão da vida. E muitos que ouviram isso, diz a palavra que foi uma palavra que dura para se ouvir. Ele, pão da vida. Muitos dos que o seguiam, que diziam ser seus discípulos, foram para trás, o abandonaram. Muitos o abandonaram. Então imagine, você que está numa missão, você ensinou, escolheu, caminhou, partiu o pão, compartilhou milagres. E de repente, muitas das pessoas que estavam colaborando com o seu projeto te abandonam no meio do caminho? Como que você se sente? De tantos, ficaram apenas os 12. E dentro desses 12, um diabo. Porque aqui no capítulo 6, ele fala, eu escolhi 12. E entre desses 12, um diabo. Então, podemos dizer aqui que Deus, ele escolhe, gente. Ele escolhe aquele que tem o potencial para servi-lo e aquele que tem o potencial para traí-lo. Porque todos têm a sua função no reino, no seu projeto, né? E ele escolheu os 12 foram escolhidos, mas muitos o seguiam e deixaram, e abandonaram. Então, depois disso, de ser abandonado, ele poderia ter pensado o quê? Nossa, tá difícil isso aqui, hein? E ainda vou ter uma morte de cruz? Só que aqui você vê qual é a voz. A voz, na verdade, aqui é uma manifestação visual. O que ele está vendo? Pessoas o abandonando. É isso que ele está vendo. Mas isso é um visual, é um material. Porque ele sabe que ali, na verdade, não é apenas um abandono. Ali é o colher. Ele não fala que pode deixar crescer junto, tanto a semente boa quanto a semente ruim, e na hora certa você colhe a boa. Na verdade, ali ele não olhou aquilo como abandono. Ele estava colhendo as sementes boas, que iria solidificar e edificar a igreja primitiva, a qual, muitas das vezes, nos mostra caminhos de como ser essa igreja próxima do Senhor. Então, vejam como uma questão de olhar, né? Para onde eu estou olhando? Quando o pastor disse que ia falar sobre a importância da perspectiva do olhar, aí eu pensei comigo, meu Deus do céu, vou ter que pensar em outro sermão. Mas a palavra, ela complementa, se confirma, o Espírito Santo é maravilhoso. E realmente é isso. Quando a gente quer ouvir a voz do Senhor, é importante a gente escolher qual é a perspectiva que eu quero ouvir essa voz. De onde eu quero ouvir essa voz. Então, quando o Senhor Jesus, ele olhou para aquele monte de gente o abandonando, ele não encarou como abandono. No título aqui, na minha Bíblia, está escrito, Jesus é abandonado por discípulos. Mas isso aqui é uma interpretação do homem. Né? Mas Jesus, ele não olhou como abandono. Ele olhou como, eis aqui 11 que vão me seguir. Eis aqui 11 sementes prontas para aguentar o evangelho, que não é fácil na prática. Tanto é que cada um desses discípulos, como que eles morreram, como que eles viveram. Não é qualquer um que pode suportar isso, gente. Esses aqui tinham suporte, tinham estrutura, porque eles foram escolhidos e colhidos por Cristo. Então, apesar disto, por causa disso, desse abandono, entre aspas, ele não queria ir para a Judeia. Porque lá queriam matá-lo. Mas, nossa, Jesus tem medo? Não. Ele simplesmente não queria ir lá, porque ainda não havia chegado a sua hora. E esse texto vai nos mostrar muitas vezes ele falando isso. Não é chegada a minha hora, mas está próxima. E esse próximo, nesse contexto, eram 6 meses. Estava muito próxima a chegada dele. Então vejam, logo aqui no primeiro versículo, o que Jesus faz? Ele não anda por vistas.
porque ele conhece o propósito e a palavra do Senhor. Já pensou, gente? Quantos problemas conseguiríamos evitar e resolver se nós não andássemos por vistas, mas andássemos confiante na palavra do Senhor? Tem uma parte que Elias pede para um dos seus servos subir 7 vezes no monte para ver se tinha sinal de chuva. Até que na 7ª vez, o seu servo disse que havia uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. Mas Elias, se você lê antes o que acontece, ele não creu na chuva quando o servo disse que havia uma nuvem. Muito antes ele já tinha acreditado, porque ele sabia e ele confiava nas promessas e na palavra do Senhor. Então, amados, um dos principais alicerces de um cristão é andar seguindo a luz da palavra e não por vista. Pode estar caindo o mundo, a gente não está entendendo nada, mas a gente sabe que vai ser melhor. Por quê? Porque a palavra diz, eu venci o mundo e você também vai vencer. Tudo passa. E a gente se desespera e muitas vezes dá um passo em falso porque está olhando para aquela realidade. Só que o que a gente enxerga, amados, é apenas 1% da realidade. Porque a realidade não é o que a gente enxerga. 99% da realidade a gente não enxerga. Ela está oculta. E Cristo, ele sabia enxergar esses 99%. Né? E tem até um episódio com o próprio Elias, que um servo seu disse assim, tem muita gente, está cheio de gente aí do exército inimigo. Aí Elias ora e fala, Senhor, dê visão a ele, que ele possa enxergar realmente. Vai lá, filho, olha de novo. E quando ele olhou, gente, ele viu que o número de anjos, o exército de Deus, era infinitamente maior do que o visível. A gente não enxerga, mas nós temos que confiar. Por mais que a realidade, 1% diga uma coisa, 99% é oculto. E se você está pertinho do Senhor, é isso que nós vamos falar hoje, nós vamos compreender e vamos confiar nisso. E aqui o Senhor Jesus fez isso, ele calou a boca. Vamos para o segundo. E estava próxima a festa dos judeus dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faze essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha que dureza, gente. Nós vimos a primeira voz, que era do mundo manifesto. Essa segunda voz são as vozes dos nossos parentes, familiares. A voz dos irmãos. Querendo, olha, na minha Bíblia, o subtítulo é A Incredulidade dos Irmãos de Jesus. Até um determinado tempo, os irmãos eram incrédulos. Não aos milagres, porque milagre todo mundo quer e aceita, até o ateu, né? Mas ao propósito, que ele era o Messias. Aquele que foi registrado no Antigo Testamento. Isso eles não criam. E muitas vezes nós ouvimos vozes de nossos familiares que não é que eles nos queiram mal, mas eles não têm a visão do potencial que você pode ter. E muitas vezes, dentro da nossa própria casa, pode vir o desânimo. Quantas pessoas não tiveram que sair de casa, antes ainda de completar a maioridade, para conseguir fazer aquilo que queria, para estudar ou entrar numa carreira X que os pais não concordavam. Muitas ações. Quem aqui nunca teve um não, uma incompreensão de uma mãe, de um pai, de um tio, de um avô? Em qualquer área. E são pessoas tão queridas. E como discernir se aquela voz é ou não alinhada com o Senhor? Porque aqui são irmãos dele. São irmãos que acompanharam o crescimento, que brincaram com Jesus. E eu fico imaginando, gente, que Maria, ela deve ter falado
para Jesus e os seus irmãos da experiência que ela teve. Olha, um anjo, você foi concebido, é uma semente do Espírito Santo. Eu imagino que ela contou essa história. Porque eu conto as histórias da minha gestação e de quando as minhas crianças eram pequenininhas para elas. A minha filha fala, mãe, conta mais. Aí eu falo, olha, Larissa chegou 40 semanas e não nascia. 41 semanas, deu aquela dorzinha, fui no hospital. Aí o médico fala, fez cocô. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu quero ir lá para o servidor, porque eu fui aqui, no central, no hospital geral, público. E eu não queria ter o meu filho no hospital público. Eu queria no servidor, como eu fiz a primeira e a segunda gestação, tive lá. Fiz lá o parto no servidor público, foi muito bom. E a Larissa, 41 semanas, e eu falei, dá tempo para chegar lá no Ibirapuera? Você está louca? Você quer que seu filho morra? Não, é agora. Eu cheguei 9 horas, gente. 9h30, a Larissa estava nos meus braços. Né? E eu conto isso para ela. Ó, você fez cocô na barriga da mamãe, hein? Eu falo para ela. Eu falo para o meu filho, olha, quando você ganhou uma sandália do Ben 10, você falou para mim assim, mamãe, agora eu vou correr como Ben 10. Então, eu imagino que Maria, ela tenha falado dessa experiência, como o Senhor Jesus foi concebido. Ela falou para ele, ela falou para os irmãos. Esses irmãos sabiam, ouviram falar a infância inteira como Jesus foi concebido. Como Jesus no dia se perdeu numa dessas grandes festas de peregrinação e parou lá na escadaria ensinando os grandes e conhecedores, não é? Ela deve ter contado isso. E esse irmão que conviveu com ele, que sabia dessas histórias, ele não compreendeu. Não tinha caído a ficha ainda. Na minha época era ficha, orelhão, hein? Hoje o pessoal nem sabe o que é orelhão, meu Deus. Eles não acreditavam, não em Cristo, mas ele como ser Messias, a maneira como ele veio, pelo poder do Espírito Santo, e de que ele era o Cordeiro que iria salvar a todos nós. Então, eles estão falando aqui, ó, para ajudar, por que você não vai nessa festa? Tem tanta gente, uma multidão. Aí você faz seus milagrezinhos, os seus antigos discípulos vão ver e vão voltar. Olha, gente, a concepção, né? E nós, às vezes, também agimos assim. A gente pensa na multidão, na quantidade, mas o Senhor Jesus, ele trata na individualidade, é no culto individual. Aí que você compara outros personagens que não andavam com Jesus, como o cego de Jericó. Vai lá, todo mundo passando atrás de Cristo. E quando ele viu, o que ele gritou, gente? Ei, filho de Davi. Para ele gritar filho de Davi é porque ele reconheceu que ele era o Messias. Um cego que não andava com Deus, com Jesus. Mas certamente ele conhecia a Torá. Ele conhecia e ele sentiu, amados. Porque eu imagino Cristo passando e o que ele fazia, aquele alvoroço no ser de cada um. Seja para confrontar, para conformar, para animar. Ele mexia com todo mundo. Nem se fosse sentimento de ódio, de amor, ele mexia. Ninguém ficava neutro. Impossível ficar neutro diante de Jesus Cristo. E esse cego que nunca havia andado com Cristo, ele reconheceu, ei, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus reconhece a voz daquele que fala com sinceridade e o reconhece no seu íntimo. Tanto é, se a gente pegar um pouquinho antes, quando Pedro visualiza todo mundo indo embora, ele fala, mestre, mas eu não vou te abandonar não, hein? Para onde iríamos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna. Mas Jesus sabia que Pedro ainda precisava morrer de verdade para nascer como nova criatura. Aquelas palavras ditas por Pedro foi mais no emocional do que uma fé racional e de convicção de consciência. Então veja, nesse momento, Jesus não aceitou essa declaração de fidelidade de Pedro. Mas imediatamente ele aceitou daquele cego. Vocês percebem o quão
nós temos que estar entregue para realmente ouvirmos e discernirmos quando é algo do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus, a oportunidade. Tantas pessoas ali, um disse, ei, filho de Davi. E aqui o irmão dele, depois de mais de 30 anos, e o irmão, você tem que sentar no trono do rei. Você tem que se manifestar por todo mundo. Se fosse hoje, faça uma propaganda em horário nobre. Mais ou menos isso, né? Faça uma live. Mas não. Ele quer tratar, é individual, é no culto de cada um. E essa multiplicação vai no como eu, que fui salva por completo, contagio a outras pessoas. Porque ele quer que nós participemos desse plano dele. Ele não fez tudo e falou, vai, agora governe. Ele faz isso conosco. Vai, agora leve o evangelho. Pesque homens. Continuemos no versículo 6. Olha a resposta de Jesus diante do seu irmão que não acreditava nele. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo. Mas o vosso tempo sempre está pronto. Amado, tem aquele ditado, né? Quem tem pressa come cru. Tá bom, vai assim mesmo. Não é assim? Agora, se você esperar no tempo certo, vai vir melhor. E o tempo, ele sabia qual que era o tempo certo. Não exatamente, mas sentia que era pouco, daqui a pouco. Agora eu não vou manifestar, mas daqui a pouco eu vou me manifestar. Sempre é tempo certo para aquele que está em caminho incerto. Olha que loucura, gente. Eu posso me casar a qualquer momento, sair do meu emprego a qualquer momento, quando eu faço isso de forma precipitada. Mas todo aquele que quer tomar uma atitude, ouvindo a voz de Deus, ele não toma nenhuma antes de conversar com o Senhor e orar. Pai, me mostre, é a hora de eu sair desse emprego? Senhor, está na hora realmente de eu me casar? Senhor, é o momento de ter um filho? Pai, é essa faculdade mesmo que eu quero fazer? É isso que o Senhor espera de mim? O que é o melhor para mim? Porque Ele conhece o nosso potencial possível. Ele sabe. Agora, para quem age só ouvindo o próprio ego ou vozes mundanas, sempre é tempo. Sempre é tempo para casar, para sair, para voltar, para estudar, para ter filho. Mas, para aquele que quer realmente ouvir a voz do Senhor, ele espera o tempo certo. Não é difícil? É simples, né? É só esperar o tempo certo, tá? Agora vai esperar na prática. Aí é difícil. Mas vamos ver aqui depois o que o Senhor Jesus nos deixou para facilitar. Não seria facilitar, para nos sustentar nessa caminhada. Agora nós vamos para o versículo 7. Isso, 7. O mundo não vos pode aborrecer. Olha isso. Ele está conversando com quem, gente? Não é com o irmão? O mundo não vai aborrecer daquele que é precipitado. O mundo não vai odiar aquele que age precipitadamente. O mundo ama, o sistema ama. Mas ele me aborrece a mim. É lógico que o sistema, é lógico que o mundo não vai se agradar de Jesus. Tanto é que o sistema naquela época estava perseguindo e querendo matá-lo. Porquanto dele testifico que as suas obras são más. Se Jesus é luz, onde ele vai, ele clareia. Aí aparece aquela mancha, aquela sujeira, aquele pó debaixo do tapete, tanta coisa aparece. Não é assim? Opa, não quero que apareça não. Vou usar um sapato preto, vou colocar um piso escuro, né, gente? Só que a sujeira está lá. É uma ilusão de ótica. A gente engana, fica visualmente legal. Mas na real, passa o dedo. Não sai. Não é que o escuro, a cor preta não suja.
Eu não consigo ver, mas joga a luz. Não adianta. É por isso que o sistema não se aborrecia, queria matá-lo. Primeiro começou a perseguir, agora quer matá-lo. Prossigamos. Versículo 8. Subi vós. Olha o que está falando. Sobe você. Vai você. Olha o livre-arbítrio. Fique à vontade. Já que você quer ir, vai por sua cabeça. Eu não vou. Então vá. A gente quer ficar brigando por Deus, e Deus fala, não vai. Ele dá aqueles sinais para a gente, né? E você fala, eu vou. Ah, eu vou. É tão bom, eu vou. Então vai. Suba. Faça. Saia. Continue. Vai. Livre-arbítrio. Continuemos, ó. Eu não subo ainda, hein? Ainda. A esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. E olha aqui o outro. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? Essa festa de tabernáculos, ela ocorreu agora em outubro. É a terceira festa popular dos judeus. A primeira é a Páscoa, a Pentecostal, e tem esta tabernáculos. São festas que milhões de pessoas saem peregrinando rumo ao templo de Israel. E, gente, o interessante é que nessas festas, os homens são obrigados a assistirem à cerimônia. E Jesus era um homem que seguia os preceitos da época. Ele era um judeu. Ele seguia a Torá. Tanto é que, quando pequenininho, ele ficou perdido, entre aspas, né? Ele ficou lá na escadaria, numa dessas festas. E depois nós vamos ver que um desses episódios aqui vai acontecer nessa escadaria, onde ele estava ensinando aos sábios da época. Então, vejam, se ele é um judeu, se ele é homem, ele deveria estar lá. Cadê Jesus? Cadê? Estão procurando. E ele subiu, só que ele subiu sem se manifestar. E não queria causar alvoroço naquele momento. Vamos lá. 12. 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes enganam o povo. Eis aqui, gente, a terceira voz que ouvimos no dia a dia. É a voz das multidões. E o pastor falou um pouquinho, né, na outra pregação. Então, vamos relembrar um pouquinho as vozes que vimos hoje. Nós vimos a voz do mando manifesto, do visual. Nós vimos a voz dos familiares, que muitas vezes nos acompanharam e falam algo que não é de encontro ao nosso ser realmente. E tem a terceira voz, voz das multidões. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que é mais fácil convencer uma multidão do que uma pessoa. Veja os shows, os comícios que antigamente existia. Veja como que a mídia consegue maciçamente encantar e convencer as pessoas a consumirem um produto que não precisam. São vozes da multidão. E hoje, para completar, nós temos as vozes das multidões das redes sociais. A gente acha que o que está na rede social é a voz do mundo real. É aquilo que acontece realmente. Não sei vocês, mas há muito eu deixei de confiar e há muito eu deixei de ler muitas coisas de redes sociais. Tudo que eu vejo, eu procuro ver a fonte. E outra, você percebe que hoje nada tem fonte original. Tudo são alguém disse e o outro comenta. Aí vai ser o influencer, o youtuber, que convence muitas pessoas. Eu sigo fulano de tal. E a pessoa acaba repetindo os comentários que ouve. Certamente você conhece um youtuber da vida. Ele lê uma notícia e ele faz um vídeo e as pessoas se baseiam naquele vídeo, que já não é a fonte original,
para formar a sua opinião, formar entre aspas, porque você está apenas repetindo como um papagaio a opinião de alguém que está querendo muitas vezes seguidores. As vozes que ouvimos na multidão, é preciso tomar cuidado. É preciso muito filtro. Até nas curtidas, nos comentários. Nossa, olha isso. E quando você percebe muitas informações e você vai checar como que era, aí você fala, nossa, nada a ver, que exagero. Não é bem assim. Só que a gente se deixa levar. E isso está cada vez ficando mais frequente entre os nossos jovens, crianças, adultos. Eles não leiam mais a fonte, não procuram ver os dois lados de uma situação. Eles compram o comentário de alguém. São vozes no meio da multidão. A gente pensa que essas vozes na multidão é a voz do todo, mas não é a voz do todo. Engana a gente. Né? A gente compra aquele discurso como nosso, só que não é nosso. A gente acredita que é nosso, mas não é nosso. E aqui a multidão dizia tantas coisas de Deus, de Jesus. Vamos ver algumas coisas. E como ele se comportou diante disso, né? Versículo 14. 13, né? Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Só cochichando, hein? Só no murmurinho. Tchá, 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 tchá. Com medo, porque os judeus queriam matar Jesus. Se queria matar Jesus, quem estivesse do lado poderia também pagar o preço. Não é isso? Versículo 14. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Gente, mesmo no meio de todo esse murmúrio, de tantas coisas que falavam, ele veio e continuou fazendo o que era o seu propósito. Olha o verbinho aí que termina o versículo. Ele ensinou. Ele foi bater boca? Ele foi checar? Por que você está falando isso de mim? Você me conhece? Você anda comigo? Imagina. Ele nem, tudo bem, eu ouvi. Mas não é isso que me move. Não são os comentários, não são as vaias e os aplausos que movem. E isso deveria ser para nós também. Já pensou, gente? Porque para você saber ouvir a voz do Senhor, você tem que matar o ego, a vaidade. Não se importar de ser rejeitado porque você pensa de acordo com o pensamento de Cristo. Não ter medo de ser rejeitado. Não ter medo de ser vaiado, de não ser aplaudido. Será que a gente consegue? Calar a voz do medo? Calar a voz da vaia? A gente precisa ir matando aos poucos. E ele ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe estas letras? Não os tendo aprendido. E ainda falava, ele não frequentou nenhum, nada. Ele não é sacerdote. Como que ele aprendeu tudo isso? Nunca foi. E aqui a gente percebe que não adianta títulos. Não adianta. Porque o verdadeiro ensino, olha de onde vem, gente, no versículo posterior aí. Qual que é o versículo posterior? Aqui, 16. Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então ele fala, olha, o que eu aprendi com o Pai. É muito bom estudar. Eu fiz pós, fiz mestrado, incentivo meus filhos a estudarem. Eu tenho o Marco Antônio, 15 anos. Ele tem 7/10 no boletim. Mas isso não vai dizer o que ele é, a qualidade de ser humano, as virtudes necessárias. Isso é uma embalagem. Isso não é a essência do ser humano. Você é mais do que isso. Isso é uma casca. E você se apoiar nisso é você inflar seu ego. E aqui Jesus mostra. Eu aprendi com o Pai. A melhor aprendizagem, o melhor conteúdo vem de Deus. Vem da palavra dele. Então, a gente conhecer
pedir entendimento da palavra é o melhor tesouro que podemos ter nessa vida, amados. É o melhor ensino. E nenhuma escola, nenhuma faculdade e nenhuma instituição pode fazer isso por você. Porque tem que ser uma coisa você. É uma relação sua com a palavra. Eu e o Espírito Santo. Ele me guiando e eu verdadeiramente querendo. Versículo 17. Já lemos. 18. Quem fala de si mesmo busca a própria glória.